Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso bate-papo. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que você já ouviu falar muito, já consumiu muito, mas eu tenho certeza que você não sabe tudo sobre ele. É o leite. Parece fácil? É fácil sim, vá, tudo bem. Veja só que coisa curiosa. Já há alguns anos, um agropecuarista chamado Adalgio Castilho Filho, ele foi procurado por um pai aflito. O pai chegou para ele e falou assim: "Sr. Adalgio, eu tô com um problema com meu filho toma leite, ele passa mal, não se desenvolve, ele tem pelota tudo e a pelinha dele, ele está muito ruim." Aí eu olhei lá em Cesarolange, eu levei ele num médico, Dr. Juliano Teles, um gastroenterologista clínico. O Dr. Juliano Teles examinou, verificou que o meu filho, o Arthur, realmente estava com alergia do leite e prescreveu, sabe o quê? Leite A2. Você sabe o que é isso? Pois bem, vem comigo que eu vou explicar para você. O leite consumido no Brasil, o leite bovino aqui no Brasil, ele tem vários tipos, né? Você sabe disso daí. E tem variantes genéticas. Então, só para iniciar o assunto, eu vou falar que a gente toma o leite tipo A1. Vamos resumir como A1. Então, a gente toma o leite A1. É a predominância aqui no Brasil. Na Europa já tem outros tipos de leite, né? O A2, por exemplo. Mas vamos falar sobre o A1. O leite, pessoal, é uma mistura complexa, ela é muito importante para a nossa vida. Eu não venho aqui falar mal do leite de maneira alguma, venho até falar bem do leite, inclusive sobre os melhoramentos do leite para o nosso consumo, para a nossa sobrevivência, né? O leite é com uma mistura complexa, um valor nutricional riquíssimo para o nosso desenvolvimento, isso todo mundo já sabe. Então ele é composto de proteínas, carboidratos, minerais, lipídios, vitaminas, fatores de crescimento, ele tem hormônios, ele tem citocinas, proteínas, enzimas, peptídeos bioativos, nucleotídeos, poliaminas, um monte de coisa que o leite tem. Você já sabe disso daí, tanto é que estamos aqui vivos, somos mamíferos, graças ao leite, inclusive nossas mães, né? As proteínas do leite, nesse assunto, desse tanto que o leite tem, esse mix nutricional, eu quero falar somente sobre as proteínas do leite. As proteínas do leite elas são divididas em dois grupos. As proteínas do soro do leite e as proteínas chamadas caseínas. As proteínas do soro do leite, pessoal, ela é alfa-lactalbumina e beta-lactoglobulina. E as proteínas caseínas, que correspondem a 80% das proteínas do leite, elas podem ser alfa-1, alfa-2, a capa e as chamadas beta-caseínas. É essa que é importante para a gente. As beta-caseínas, que são proteínas do leite, eles correspondem a 30% de todas as proteínas do leite, para você ver a importância que ela tem no nosso assunto aqui. Elas também têm variações, as beta-caseínas, uma pequena variação no nucleotídeo dela, uma única variação no cromossomo já altera ela. Hoje em dia, temos 13 variações das beta-caseínas. Elas podem ser A1, A2, A3, A4, AB, AC, AD, AE, AF, AG, H1, H2 e o I. É muita coisa, né? Mas não precisa decorar isso tudo, não. É tranquilo. O que interessa pra gente, porque essas são raras, essas variantes genéticas das beta-caseínas. O importante é que dessas variantes a A1, a mais comum, é o que a gente toma. Por isso que a gente fala leite A1, que é da beta-caseína, a variante genética do tipo A1. Mas uma coisa muito importante, vamos tratar também do leite A2, a variante genética do A2. O resto, pessoal, é muito difícil encontrar, é raro e não há o interesse no consumo desse leite dos restos que eu falei para você. Vamos se fixar no leite A1 e o A2. Veja bem, pessoal, a beta-caseína, quando você ingere o leite, você está ingerindo aquele mix complexo nutricional de proteínas e está ingerindo a beta-caseína. A beta-caseína, quando ela chega no trato gastrointestinal, no duodeno, jejum, no ilho, ela sofre uma reação enzimática, como todo alimento que a gente consome, para poder ser absorvido pela mucosa gastrointestinal. Então ela sofre uma hidrólise, a gente chama de hidrólise. Então essa substância, essa proteína, a beta-caseína, ela se transforma num peptídeo bioativo. Depois que ela reage com as enzimas, ela se transforma num peptídeo bioativo, chamado beta-casomorfina 7.
complexo o nome, né? Tudo bem, não precisa decorar não. É beta-casomorfina 7. Esta beta-casomorfina 7, ela é um oxidante. Aí que começa o problema. Como todo oxidante, ela é prejudicial à nossa saúde. É um fator de risco para a nossa saúde. Então, existem várias doenças associadas a esse biopeptídeo, essa beta-casomorfina 7. Vou citar alguns exemplos aqui. Diabetes mellitus em crianças. Sabe-se por estudos, isso já é uma coisa comprovada, documentada desde 1991, a relação entre diabetes mellitus tipo 1 e o consumo de leite precoce pelas crianças, principalmente aquelas crianças que consomem leite de vaca, leite de mamadeira, já antes dos 4 meses de idade. Vocês sabem que é cada vez mais comum as mães, por excesso de trabalho, por falta de leite, por N motivos, por doenças, elas não podem dar, então cada vez mais as crianças estão sendo introduzidas precocemente no leite de vaca. E há uma relação direta do consumo do leite de vaca com a diabetes mellitus tipo 1 dessas crianças. A alimentação precoce causa isso daí. Tem até uma pesquisa bacana sobre camundongos que são alimentados com leite do tipo A1A1, do tipo A2A2. Os do tipo A1A1 sofrem uma grande incidência de diabetes mellitus, ao contrário de quem toma o leite tipo A2A2 nesse experimento. É uma coisa já bem documentada. Uma outra doença, as doenças cardíacas isquêmicas, as ateroscleróticas, os infartos, isso é bem documentado. Olha que coisa curiosa. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, antigamente, para tratar de úlcera, de gastrite, na década de 20, até a década de 1950, 1960, viu, pessoal? Não está muito longe, não. Então, a gente não tinha essa gama de remédios que tem hoje em dia. Esomeprazol, omeprazol, pantoprazol, rabeprazol, tem um monte de remédio para isso daí hoje em dia. Antigamente eles tinham no máximo era leite, bicarbonato de sódio, olha lá ainda. Naquela época, desde a época de 1920 até 1950, 60, quando começou a parar com essa dieta, a chamada dieta CIP. Já ouviu falar? Dieta CIP. O que era a dieta CIP? A pessoa que tinha gastrite ou úlcera, ela tomava, o tratamento qual que era? Ela tomava das 7 horas da manhã até as 7 horas da noite, leite e nata. Então ela tomava mais alguma outra coisinha, os antiácidos, etc e tal, mas era basicamente a base de leite e nata. Pois bem, melhorava um pouquinho, mas depois ficou comprovado com o avanço da medicina, isso ficou em desuso, viu, pessoal? Então, o que ficou comprovado? Que na Inglaterra, principalmente, aquelas pessoas que usavam essa dieta CIP, de uso de leite e nata, das 7 da manhã às 7 da noite, todo dia, até curar o uso, ficava 4, 5, 6, 2 meses tomando isso daí, eles infartavam mais do que as pessoas que não tomavam esse tipo de dieta CIP, que era muito comum naquela época. Então, isso foi uma curiosidade, mas é uma coisa bem documentada já, que existe um risco específico, a beta-caseína é um risco específico para mortes com infarto agudo do miocárdio, tá, pessoal? Mais especificamente, essa beta-casomorfina 7. Desde 2001 tem documento sobre isso daí, bem documentado. E inclusive há trabalhos com coelhos tratados também, assim como os camundongos lá do diabetes mellitus, há coelhos tratados com leite tipo A1A1, um outro grupo de coelhos com A2A2, um grupo controle, e a todos aqueles que têm A1A1 têm desenvolvimento esses coelhos sofreram algum tipo de isquemia coronariana, né, miocárdica. Uma outra doença, o autismo, né, o espectro autista, que vocês já obviamente já ouviram falar, a síndrome de Asperger, de Kanner, eles são um espectro, é muito difícil diferenciar uma da outra, né, mas pela funcionalidade. E também, fora esses espectros autistas, a própria esquizofrenia, existe uma correlação entre o consumo de leite e o agravamento do espectro autista, apesar de nada confirmado, nada ainda documentado, bem firmado, existe uma forte suspeita, porque naqueles pacientes que têm autismo e desse espectro autista, né, ou a esquizofrenia, eles têm uma concentração muito aumentada. Os mais graves têm uma concentração muito aumentada de beta-casomorfina 7 na urina. Então, isso há uma relação realmente com agravamento, não tem nada muito documentado, mas há uma relação direta ainda
Está sendo feito pesquisa em relação a isso daí. E é claro, né, pessoal? E a última coisa que eu vou falar para vocês aqui, de várias, né, mas as principais, para não estender muito seu tempo aí, você me ouvindo aí, tá de saco cheio já, mas as alergias, que foi a história inicial lá do Marcos Pérez, lá, que é o pai lá do Arthur, que foi levar o problema lá para o seu Adalgio lá resolver, que era para resolver o problema do leite, que até ele comprou uma vaca lá para dar para o filho está super bem, está ótimo. Então, o leite, finalizando, pessoal, esse é o leite A1 a 1, que tem essa beta-casomorfina, que é produzido pela beta-caseína. E qual que é a diferença do leite A2 a 2? Por que tem essa diferença? O que acontece é o seguinte, essa única alteração de um único gene da beta-caseína, dessas variantes genéticas, que é o tipo A2, uma única alteraçãozinha dela já modifica essa digestão da beta-caseína. Então, quando você consome o leite tipo A2, ele deixa de produzir aquela enxurrada de beta-casomorfina 7. O leite A2 não produz tanto assim. Ou seja, ele blinda mais a nossa saúde. O leite tipo A2, ele é um melhoramento do leite. Como eu já disse para vocês, existem aí mais países europeus que já estão começando a consumir esse leite, mas é bom você ficar atento, procurar saber onde que vende o leite A2. Não estou aqui para fazer propaganda nenhuma, não. Não sou pago para isso, mesmo se eu fosse pago eu não ia fazer pela minha ética médica, viu, pessoal? Mas procurem saber, procurem consumir, deem aos seus filhos, tomem, deem aos seus vizinhos, façam propaganda do leite tipo A2. Um leite que, por enquanto, é muito difícil de ser procurado. É mais comum aqui no Brasil, da raça Sindhi, que é uma raça de gado bovino, né, um zebu, originário do Paquistão. O Brasil tem bastante já, o Brasil é um terreno fértil. Ainda está engatinhando essa história do leite A2, pessoal, vocês vão ouvir falar muito sobre isso aí ainda. Mas ainda é muito pouco, ainda você vai falar, porque é caro o estudo genético. Para você fazer o cruzamento, para dar certinho todas as raças, A2 tem que fazer teste genético, isso gera dinheiro, é dispendioso. Então, mas fique ligado, logo você já vai estar ouvindo falar de leite A2. E dica, na nossa região aqui procure na internet. Tá bom, pessoal? É essa dica que eu queria falar para você aí. Um abraço, fique com Deus todos vocês. Tchau.